Bom, vamos para mais um vídeo da Mortemática. O assunto agora é racionalização de denominadores. Note que nesse primeiro exemplo a gente tem uma fração em que o denominador é uma raiz irracional e o nosso objetivo é torná-la racional. Só que nós já temos aqui uma fração que é uma resposta pronta, não tem mais nenhuma operação a ser realizada. Então, para a gente não alterar o resultado dessa resposta, nós vamos multiplicar essa mesma fração por um número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Só que a gente vai ter um número 1 disfarçado. Como aqui a gente tem uma raiz quadrada, eu vou repetir essa mesma raiz quadrada no numerador e no denominador de uma nova fração. Então, esse é o nosso 1 disfarçado. Agora, basta a gente aplicar as propriedades da multiplicação de raízes. Bom, 3 que está fora da raiz vezes raiz de 5, a gente vai simplesmente deixar uma do lado da outra. Já nesse caso aqui, raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 5 repetida duas vezes, então é raiz de 5 ao quadrado. Como a potência quadrada é a operação inversa da raiz quadrada, uma anula a outra. E aí nos resta apenas o 5 no denominador, ou seja, um denominador racional, ok? Nesse nosso segundo exemplo, a gente já não tem mais uma raiz quadrada. Aqui, no exemplo, é uma raiz de índice 11. Nesse caso, nós vamos pegar essa mesma fração e também multiplicar por um número 1 disfarçado, só que uma técnica um pouquinho diferente. Essa mesma raiz aqui, nós vamos utilizar em cima e embaixo na fração. O índice vai continuar o mesmo, que é o 11. O radicando com base 5 vai continuar, só que nós não vamos usar expoente 7. Nós vamos usar o resultado da subtração entre o índice e esse expoente. 11 menos 7, 4. Já a gente vamos ver o porquê disso. Na parte de cima, 3 que está fora da raiz, junto com a multiplicação com essa raiz, apenas fica uma do lado da outra. Já na parte de baixo, a gente tem uma multiplicação de raízes de mesmo índice. Então, o índice continua o mesmo. Porém, como os radicandos são potências de mesma base, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Isso vai fazer com que, no denominador, nós vamos ter uma raiz com índice 11 e o nosso radicando vai ser a potência 5 elevado a 11 também, porque 7 mais 4, 11. Aí, agora, a gente tem uma potência com expoente 11 dentro de uma raiz com índice 11. Uma operação inversa da outra, a gente cancela e simplesmente sobra um denominador racional, que era o nosso objetivo. Agora, aqui a gente já tem um exemplo um pouquinho diferente. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma operação de subtração no denominador. Nesse caso, para a gente poder fazer com que esse denominador se torne racional, nós vamos multiplicar também por um número 1 disfarçado, muito parecido com esse nosso denominador aqui, que é a raiz de 5 menos 2, só que não, nós vamos colocar mais aqui. Raiz de 5 mais 2 aqui também. Tá? Sempre que aqui for menos, nós vamos usar mais. Sempre que for mais, nós vamos usar menos. Só que daí, nós geramos uma multiplicação de frações com dois termos. Então, nós vamos precisar fazer a famoso chuveirinho, que é a propriedade distributiva. 3 vezes a raiz de 5, nós temos 3 raiz de 5. 3 vezes o mais 2, nós temos mais 6. Já aqui na parte de baixo, raiz de 5 vezes a raiz de 5 é a raiz de 5 elevado ao quadrado. Raiz de 5 vezes o mais 2 raiz de 5. Menos 2 vezes raiz de 5, menos 2 raiz de 5. E menos 2 vezes mais 2, nós temos o menos 4. Agora, nós vamos simplificar tudo isso daqui. No numerador, nós geralmente não vamos ter como mexer. Agora, aqui no denominador, veja o que acontece. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, operação inversa nula. Sobrou o nosso 5. Mais 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 são termos opostos. Ele tem o mesmo valor em módulo, só que um sinal de mais, outro sinal de menos. Zerou. E o menos 4 continua aqui. Agora, note que na parte de baixo, né, do denominador, sobrou 5 menos 4, que dá 1. E aqui, 3 raiz de 5 mais 6. Pronto, temos um denominador racional.